Bom, voltamos nesse segundo bloco falando sobre beleza. Aqui do meu lado, cirurgião plástico, Dr. Leonardo Aguiar, vai falar hoje sobre abdomenplastia. Para você que está aí atrás das câmeras e está pensando em fazer essa cirurgia, chegou o momento de entender um pouquinho mais como ela funciona. Tudo bem, Dr. Leonardo? Tudo bom, Nick? Prazer te receber aqui novamente. Igualmente, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de cirurgia. Isso mesmo. Doutor, como chama a cirurgia de abdômen e qual é o objetivo dela? Então, o termo técnico se chama abdomenplastia ou abdominoplastia e o objetivo dessa cirurgia ela é corrigir o contorno corporal. O que é o contorno corporal? É quando você se olha a sua sombra para você diminuir ou modificar o seu contorno. De que forma? Tirando excesso de pele, gordura, mas também costurando a musculatura do abdômen, como nessa foto que a gente está mostrando aqui atrás. Porque normalmente é normal e é fisiológico quando as mulheres têm o bebê, os músculos do abdômen eles se afastam. Eles têm que abrir para a barriga crescer e para o bebê se desenvolver durante a gestação. E o que acontece? Depois que termina a gestação, os músculos voltam, mas em alguns casos eles não voltam e fecham completamente. Por isso que dentro da cirurgia de abdômen, onde a gente tira o excesso de pele, a gordura, a gente também faz a costura desse músculo, como nessa foto que está aqui atrás. Entendi. Das preocupações das pessoas é em relação se vai ficar com um aspecto natural e nessa região de como é que vai ficar o umbigo. Nick, essa é uma pergunta bem legal, porque assim, o que é o aspecto natural? É respeitar as proporções de cada pessoa. De cada corpo. Cada corpo. E como que a gente fala, qual é o critério para entender onde vai ficar a posição da cicatriz? Se a cicatriz vai ficar mais escondida, mais embaixo do biquíni, mais alta. O que acontece? Cada pessoa tem uma altura de umbigo. Às vezes o umbiguinho é um pouquinho mais alto que a linha da crista ilíaca, às vezes o umbigo é na linha, às vezes o umbigo é mais baixo. Então, dependendo da altura e posição do umbigo... Pode alterar a altura e a posição da sua cicatriz e tem que ver também se você teve uma cicatriz de cesariana, para ver se a gente consegue juntar a cicatriz, a altura do umbigo até a cicatriz cesariana. Então, tudo que está abaixo do umbigo até a cicatriz é o que sairia de pele e de tecido gorduroso. Em relação à cicatriz, doutor, como fica essa cicatriz? Ela é muito visível? Onde que fica posicionado, é uma cicatriz que a gente fala, quando o paciente senta, é onde a pele dobra, onde a gente tem que tirar o excesso de pele. Tá. Então, o que a gente conversa e planeja com os pacientes? Para a gente diminuir a cicatriz, tem os segredinhos. Como, por exemplo, se você faz uma preparação para a cirurgia, você perde a gordura intraabdominal. Por isso dessa importância. Exatamente. Tá. Você perde a barriga que a gente fala do estômago alto, você diminui a altura do seu abdômen, então você consegue ter mais flacidez e sobra de pele do que gordura. Aí você consegue tirar e fazer uma cicatriz um pouco menor e mais baixa, onde ela fica na altura do biquíni, na altura da calcinha. Que daí não fica visível. Não fica tão visível. E é isso que também confere um aspecto mais natural. Exatamente. Então, pelo que eu estou entendendo, é muito importante essa gordura intraabdominal. Esse eu acho que é o pré-operatório ideal. Exatamente. No pré-operatório, quando a gente prepara o paciente, tem dois aspectos. A gente prepara o paciente para diminuir os riscos durante a cirurgia, fazendo os exames, com cardiologista, exame de sangue, os tradicionais, né? Os tradicionais, mas também prepara o paciente para ter o melhor resultado possível, com qualidade de pele. E aí, para ter o aspecto mais natural, é justamente isso. Quanto mais ele perder essa gordura intraabdominal, que o estômago não fique tão alto, quando as costelas começam a aparecer e sobrar mais pele, é isso que vai conferir o aspecto mais natural depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Então já tem um preparo, então tem que se preparar realmente para fazer essa cirurgia, antes, né, doutor? Da cirurgia. E você também perguntou do umbigo. Uma das questões que é super importante a gente falar que o umbigo, existem várias técnicas de umbigo e o que a gente gosta de fazer é simplesmente utilizar o mesmo umbigo da pessoa
não tirar o mesmo umbigo para ficar o mais natural e o mais escondidinho possível. E aí tem um segredinho que durante a cirurgia a gente consegue fazer com que a cicatriz fique para dentro. A gente prende o umbigo para que a cicatriz não fique visível ao redor. Não fique aparente. Fique para dentro, que o umbigo fique puxando essa cicatriz. É isso que confere o aspecto mesmo natural as pessoas do umbigo. que têm aquele umbigo para fora, porque Exatamente. são formatos diferentes, né? Pra Exatamente. dentro e pra fora. E às Mesmo vezes, esse. isso, e se o umbigo está muito para fora, às vezes é uma questão de uma hérnia umbilical, a gente também corrige e puxa esse umbiguinho para dentro. E fica bonitinho, né? Com certeza, tanto em homem como em mulher, isso também acontece. Em homem também. Em homem também, então é super importante ressaltar que o mesmo processo de, às vezes, ganho de peso no homem também faz esse afastamento da musculatura e pode causar essa hérnia no umbigo, que é o umbigo para fora, afastamento do músculo e depois o excesso de pele. Então, tudo a gente corrige Isso. padronizando tanto para o homem como para a mulher, respeitando as diferenças de um e para outro. Doutor, eu acho que tem uma dúvida muito comum, deve se escutar bastante no consultório, que é: qual é a diferença entre a cirurgia de mini abdômen, abdômen total e lipoaspiração? Acho que as pessoas têm muita dúvida. Essa dúvida tem muito sentido, porque todas essas cirurgias, elas têm o objetivo de, como eu falei no começo da entrevista, melhorar o contorno corporal. Mudar a silhueta, mudar a sua sombra, mudar. Todas elas fazem isso, porém de formas diferentes e agindo em áreas diferentes. Vamos lá. Vamos lá. O abdômen total, como nessa figura que eu estou mostrando agora, é uma cicatriz maior, descola e tudo que está abaixo do umbigo sai. Tudo. Do umbigo até a linha de cesárea sai, a gente retira tudo isso. Gordura, pele. Gordura, pele, sai tudo. E porém, é descolado, a pele é solta acima do umbigo. É mexido acima do umbigo. A de mini abdômen é diferente. A de mini abdômen a gente só tira uma quantia menor de pele, a cicatriz é menor e a gente não mexe acima do umbigo. Acima do umbigo. Essa é a grande diferença entre as duas. Então, se você tem um excesso de pele acima do umbigo, abdômen total. Se você não tem, só for abaixo do umbigo, é possível fazer uma mini abdominoplastia. E a lipoaspiração, que é a retirada de gordura, lipoaspiração não tira pele, só tira gordura, a gente pode fazer nas duas cirurgias, para fazer como se fosse um acabamento na região lateral, nas costas, em outras áreas do abdômen. Associada à abdomenplastia, pode fazer lipoaspiração? Pode fazer sim. Para gorduras localizadas, então. Exatamente isso. Porque sempre tem aquela gordurinha, algumas pacientes falam, Sim. doutora, aquela gordurinha chata, que eu faço academia, que eu malho, eu faço uma de queixa tudo, com... e não sai de jeito nenhum. Essa a gente consegue fazer com a lipoaspiração. Essa é a lipoaspiração. E se a paciente tem queixa só de gordura localizada, também é só lipoaspiração. É só lipoaspiração. Então... Lembrando que é justamente isso. A lipoaspiração, o conceito básico... É gordura. É gordura, é tirar gordura. E aí a gente tem que ver aonde que é esse excesso de gordura e como é que vai ficar a qualidade da pele depois que tirar essa gordura. Porque a gordura também dá uma estrutura da pele. Entendi. Para não ficar flácida. Porque se tem muita gordura, daí pode ter muita flacidez depois. Exatamente. Né? Se você tirar, então você tem que acabar deixando uma camada de gordura para a pele ficar sustentada. Entendi. Ou você vai ter que fazer o planejamento da abdominoplastia total, que é simplesmente tira a pele, tira a gordura e faz lipo em outras áreas. Já resolve tudo. Exatamente isso. Então são esses conceitos que a gente usa para, quando conversa no consultório, a gente fala para o paciente qual a sua expectativa. E elas falam, eu quero usar um biquíni, quero usar um maiô, quero usar uma bermuda, sabe? Elas começam a falar, eu falo, tá, mas onde te incomoda? Abaixo, acima do umbigo. Então é isso que a gente vai estudando, vai entendendo. E em cima dessa expectativa faz o planejamento. Para obter o melhor resultado. Tá. Falando em planejamento, né? Eu senti que essa é uma das cirurgias que precisa ser bem planejada, né? Ela requer um pré, um pós, com certeza também mais cuidadoso, né? Mas como eu vou saber que chegou o meu momento de fazer a cirurgia plástica? Acho que é uma dúvida bem comum, né? Será que eu tô apta para fazer essa cirurgia? Qual é o momento ideal para fazer a abdomenoplastia, doutor? Nick, é muito legal a gente estar falando dessa pergunta nesse momento da entrevista, porque isso junta todos os conceitos que a gente falou até agora. O teu momento tua saúde tem que estar boa.
Porque eu sempre falo, cirurgia plástica é uma cirurgia que a gente escolhe fazer. Então a gente não vai fazer um risco se você não tiver, por exemplo, olha, com problema de coagulação, um sangramento que a gente não investigou, imunidade uma anemia, baixa. imunidade baixa, uma infecção urinária. Então, com a saúde em dia, já é o primeiro passo. E é o principal, a segurança em primeiro lugar. Tá com a saúde em dia? Então agora vamos ver a técnica cirúrgica. Se você tem, se o teu corpo, se você está preparada, tecnicamente falando, para fazer a cirurgia e ter o melhor resultado que a técnica pode te dar. E aí que entra, tá dentro do teu peso adequado, não esperar finalizar um processo de emagrecimento, estabilizar o peso, e aí ver se você está com uma qualidade de pele boa, se você tem ou não tem tendência a uma cicatrização mais alargada, ao queloide, enfim. A gente tem que ver qual é o seu melhor momento, medicamente ou fisiologicamente falando, e qual é o melhor momento para a técnica dar o melhor resultado. São esses dois melhores. Qual é a melhor técnica e qual é o melhor momento de saúde. E dentro disso a gente vê, olha, eu quero abdômen. Tá, eu quero abdômen assim, chapado, retinho, tá, mas para eu fazer o chapado, eu como cirurgião plástico, eu só atuo acima da musculatura, no músculo, na pele, na gordura. Abaixo da musculatura, lá dentro, que é a gordura intraabdominal, aí que entra a questão da dieta, da alimentação saudável, do intestino tá funcionando super bem, de uma forma regular, urinando perfeitamente. Então, são daí detalhes... entra o estilo de vida, né? Exatamente. Hábitos saudáveis, né? Hábitos saudáveis, e, enfim, atividade física regular, para o músculo estar tonificado, para o músculo estar firme, sabe? Então, aí que a gente começa a ajustar o seu estilo de vida, tá sem doença, saúde em dia, o estilo de vida em dia, aí você está pronto para fazer uma cirurgia sem risco, com tranquilidade e segurança. E ficar com aquele abdômen lisinho lindo. Ah, sim, preparado para o verão. Sim. Doutor, para finalizar, eu sei que você ama tecnologia, é um apaixonado da tecnologia, né? Blumenau é uma referência em cirurgia robótica. Eu queria perguntar para ti qual a relação da cirurgia plástica com a cirurgia robótica. Então, Nick, eu sou apaixonado por tecnologia desde pequeno e, enfim, é o meu hobby. Tem empresa disso, né? Então, é o meu hobby, que eu me divirto. Tem pessoas que gostam de assistir série e eu gosto de fazer coisas de tecnologia e estudar sobre isso, mexer em aparelhos e brincar. Enfim, quando eu fui em 2013 por aquele evento da NASA, eu conheci uma médica, o nome dela era Catherine Moore, Cat Moore. E hoje, naquela época eu conheci um robô chamado Da Vinci, que era um robô que fazia cirurgia robótica. E essa médica, hoje ela é presidente dessa empresa chamada Intuitive, que essa empresa Intuitive é a empresa global onde cria esses robôs para fazer as cirurgias robóticas, inclusive a que a gente tem aqui em Blumenau. E naquela época eu conversei com ela, falei, olha, o que tem para cirurgia plástica, como é que tá? E ela falou, não, tá engatinhando ainda, a gente não tá nada definido, reconstrução de mama, tudo isso. E eu venho acompanhando a evolução. E hoje em dia, é bem legal a gente estar falando isso hoje em dia, existem formas da gente fazer essa costura desse músculo abdominal só através da cirurgia robótica. Olha só. Então hoje a gente está estudando... 10 anos depois evoluiu super, né? Então agora já se está fazendo alguns casos no Brasil de costura dessa musculatura. Eu já estou fazendo alguns casos de costurar a musculatura abdominal usando o robô, sem ter que cortar a pele. Então a cicatriz fica menor ainda. Entendi. Então essa é uma evolução usando as novas tecnologias. Blumenau, que é uma referência em tecnologia. Então a gente logo vai ter muitas novidades. Com certeza. Área, né? Então a gente já está falando sobre isso, já está fazendo isso. Então é muito legal poder estar falando em primeira mão aqui. Muito feliz de saber disso, legal. doutor. Muito obrigada pela tua presença. Doutor Leonardo, eu gostaria que você deixasse o teu Instagram para as pessoas entrarem lá, para poderem entrar em contato, agendar consulta, tirar dúvidas, pode ser? Pode. O Instagram é @drleonardoaguiar, tudo junto. E a gente está lá respondendo dúvidas, perguntas e trocando ideia, recebendo feedback. Então, fiquem à vontade de compartilhar as informações com a gente. Obrigado. Obrigada, doutor. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você na próxima terça-feira, às 20h30, aqui na TV Galega, a imagem da cidade.